Fique por dentro de todas as transmissões. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Caríssimos irmãos e irmãs, é uma alegria para nós nos reunirmos hoje no Santuário São José para celebrarmos essa missa votiva a São José, que nós chamamos de missa do impossível. São tantas as graças, as bênçãos através de São José, que acontece em quem vem aqui, em quem queria muito estar aqui e não podendo estar aqui, está conosco agora por causa do YouTube, da televisão. Deus é extraordinário. As graças que Deus concede, quando a gente tem a coragem de ir até Jesus. E a fé é o maior poder do mundo. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé a gente agrada a Deus, remove montanhas, e a fé não deixa de ser um combate, né? Mas a fé às vezes é como um jogo de futebol. O time joga o jogo todo, joga bem, joga melhor, perde no final. Boa parte dos senhores e das senhoras que estão aqui vieram de muito longe, sim ou não? A pergunta é difícil? Sim ou não? Isso, e é disso que eu estou falando. Você se organizou, você deu um jeito, você fez tanta coisa para estar aqui. E aí chega aqui e dorme. Porque acordou 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. Belisca quem está do seu lado, fala: eu vou te ajudar a aguentar a missa e a pregação do padre que você escuta no YouTube todo dia, porque depois de tudo isso você não vai tomar um gol aos 45 do segundo tempo. Faz assim comigo. Dá aquela mascadinha. Amém? Aperta aqui, ó. Quem está do seu lado aqui, aperta. Até ela falar aleluia. Isso. Estamos firme aqui na primeira fileira? Amém. Vamos, sim ou não? A fé move as montanhas. A fé nos dá aquilo que só Deus pode nos dar. Tem o mistério de que Deus não dá tudo que a gente pede, que a gente julga assim, que fosse bom, bonito. Por que não, Senhor? Deus é mistério. Mas sem a fé, muita coisa não vai chegar em nós se a gente não exercitar, não usar a fé. A fé dos patriarcas, a fé de Abraão contra toda a humana esperança, a fé de Gideão, a fé de São José, que nos move a abandonarmos coisas. Então, a fé nos dá muitas coisas e a fé nos pede muitas coisas. O que de fato salva a nossa vida, a nossa alma, o que de fato muda a nossa vida não é o que a gente pede e recebe, é o que Deus nos pede e a gente devolve, a gente dá. Então a gente precisa entender que a fé dá, mas a fé pede. Eu tenho visto a fé dar tantas coisas lindas. Tempos atrás eu escutei o testemunho de uma mãe, talvez esteja até nos acompanhando agora mais uma vez, né? Na sua casa, de outro estado, mas a gente estive em algum evento e ela pôde testemunhar para mim o filho que era surdo, tinha um diagnóstico da surdez, a criancinha dela. E um pouco antes de ir para o hospital para fazer alguns implantes e tipo de cirurgia para tentar remediar um pouco aquele diagnóstico de surdez, o menino de manhã para tarde, por causa de São José, foi totalmente curado. Chegou lá, escutando, a fé dá. Quem é católico pode aplaudir. Os das outras igrejas fica desconfiado. Esse São José, não sei se precisa dessas coisas, eu rezo para Jesus. Mas quem é católico, devoto de São José, pode aplaudir, pode aplaudir. Tantos milagres, tantas bênçãos, físicos, doenças, os milagres morais, a libertação do jogo. O mundo é pequeno. Tempos atrás, um médico que eu não conheço, que eu não conhecia, de outra cidade, aqui próximo a nós, foi lá acho que para o Rio Grande do Norte, Natal, lá onde tem dunas, aqueles carrinhos que você aluga para andar na areia. Chegou lá, o rapaz quer dirigir para ele: o senhor é de onde? Eu sou de tal lugar, no Paraná. É perto de Alto Piquiri? Falou: colado com o Piquiri, é daqui da região. Falou: rapaz do céu, você conhece o santuário lá, o padre? Falou: conheço, a gente escuta. Você escuta, eu escuto, beleza. Por quê? E ele contando: eu fui alcoólatra a vida toda. Quase perdi meu casamento. E um dia pela internet recomendou lá para mim. Perco por nada. Tem a missa lá, uma missa que dá um monte de gente lá, vem um gente lá. Meu sonho é ir lá. Seu sonho é ir lá? Eu quero ir lá agradecer São José. A libertação do álcool, a cura do alcoolismo. Estava junto com a esposa, esse senhor, e os dois agradeceram. E aí parecia mineiro. Melhor povo do mundo, o povo de Minas, né?
Fizeram uma cartinha e mandaram comida para mim, de lá para cá. Castanha, aquelas coisas lá daquele povo, né? Você vê, a fé dá coisas, mas a fé também nos pede coisas. E hoje, a liturgia da palavra, eu gostaria que a gente pudesse refletir sobre ela a partir da coragem. A partir do quê? A partir da coragem. A coragem para dar o que Deus está pedindo. 2 panos de fundo aqui para nós. Primeiro, que o evangelho de hoje é a continuação do evangelho de ontem. Ontem, o jovem rico, que foi embora triste, porque muito rico, Jesus pediu, ele não entregou para Jesus e ficou sufocado no que não quis dar para Jesus por medo. O apego ao dinheiro, à riqueza. É por isso que está aqui o evangelho de hoje. Jesus vira para os discípulos e fala como é difícil para um rico entrar no reino de Deus. E o outro plano de fundo é a primeira leitura, Gedeão. Das 12 tribos de Israel, a menor e mais pobre é a tribo de Manassés. Na tribo de Manassés, tem várias famílias. A menor e a mais pobre da tribo, menor e mais pobre, é a família de Gideão. E o povo vive um momento muito difícil, lá no tempo de Gideão. Deus precisa e Deus quer salvar, reconstruir, libertar o seu povo. Ele precisa de alguém. Porque foi assim que Deus, desde toda a eternidade, escolheu fazer na terra junto com alguém. Fazer na terra através de alguém. E aí nós temos o evangelho. Jesus também está num tempo difícil, porque o mundo vive difícil. Porque hoje em dia está complicado, né? Antigamente que era bom. Não, antigamente você era jovem e não tinha noção das coisas. Porque se eu voltasse na máquina do tempo com você, lá no antigamente, que você diz que era bom, o adulto da sua idade, naquele tempo, dizia, está difícil, né? Antigamente que era bom. Aí a gente ia pegar a máquina do tempo e ia voltar lá no antigamente que era bom. Ele ia ver, antigamente era bom porque eu tinha 15 anos, 20 anos, não tinha diabetes, não tinha pressão alta. Não é verdade? Tudo funcionava, entendedores entenderão. Mas aí a gente chegando, é que tem criança, né, gente? Chegando lá, a gente ia ver que o adulto que ele é hoje, ia dizer assim, antigamente que era bom. Aí nós ia chegar lá no Adão e Eva. O mundo sempre foi desafiante, meus irmãos. Amém? E hoje é que é bom. Amém? Muito bem. Tempo de Jesus, tem um reino a ser feito, tem um povo a ser salvo, como é hoje. E aí nós tivemos um jovem sem coragem, mas um Gideão corajoso. E a coragem e a generosidade é algo tão importante para a nossa vida. Coragem e generosidade são coisas tão importantes para a nossa vida, para o reino de Deus a ser construído. Se a gente olha para São José, entre tantas virtudes que o fazem santo, que o fazem extraordinário, é porque São José, no ordinário da vida, soube ser corajoso e generoso. Gideão, na primeira leitura, então, da família mais pobre, da tribo mais pobre, está lá um dia cuidando lá das suas coisas, os madianitas saqueavam o povo, introduziam a idolatria, introduziam a miséria, o povo plantava e chegava na hora de colher, começava a colher, os madianitas do alto viam, opa, eles estão colhendo, vamos lá pegar o que eles estão colhendo. E o povo já há algum tempo, algumas safras, vinha numa profunda miséria. Mas Deus encontra um homem, Gideão. Como é o nome do homem? Abre a boca que você acorda. Como é o nome do homem? Gideão. E Gideão está ali, cuidando das suas coisas, e ele tem um ato de inteligência. No lagar dos vinhos, da uva, ele resolve colocar o trigo. Então, os saqueadores madianitas olhavam e viram uma coisa. Não vamos ali não. Tem um maluco lá andando lá no meio das uvas, lá, acho que deve estar fazendo vinho, quando na verdade ele estava cuidando do trigo. Ele estava escondendo o trigo, ele usou a inteligência. Ele usou o quê? Bate nessa coisa oca ou dura que você tem em cima do pescoço, chamado cabeça. Fala, Senhor, dai-me inteligência. Essa galera do meio aqui, vocês vieram de outra religião, vocês não curtem o padre, qual que é? Bate aí, faz favor. Ou é dura ou é oca, misericórdia, Senhor. Fala assim, dai-me, você também, filha, dai-me inteligência, Senhor. Meus irmãos, o diabo está vivo e trabalhando, sim ou não? O mundo sempre foi desafiante, sim ou não? E para ajudar, você não tem inteligência, poxa? Complica, né? Já não é fácil, você não usa a cabeça. Complica, né?
Um homem que estava usando da inteligência para salvar o pouquinho que sobrou para ele, judiação. Aí Deus vem através do anjo do Senhor e o visita. Como visitou um dia São José, depois de Gideão. Porque Gideão está séculos antes de São José. Eu não sei vocês, padre, mas tem hora que bate um desespero, não bate? Eu estava num lugar, não vou contar onde não. Eu conto os pecados, não conto os pecadores. Uma mulher chegou para mim e falou assim: ai, padre, eu sei que está corrida aqui. Nossa, eu estou tão devota de São José. Qualquer dia, assim, numa pregação do senhor, o senhor podia explicar. Vai vendo. Como é que São José fez? Eu achei tão sofrido na imaginação. José, pai de Jesus, sendo jogado naquele buraco, tendo que viver no Egito, na cadeia. E agora o meu desespero aumentou, padre. Os 3 padres riram, a coroinha e 5 pessoas riram. Os outros estão perguntando: ué, mas ele não foi jogado no buraco do Egito? Falei: não, aquele é o José do Egito 700 anos antes. Então um dia o anjo do Senhor visitou Gideão, como o anjo do Senhor visitou São José. Acontece que São José está séculos e séculos depois do Gideão, o que é um azar para o Gideão, que sentiu muito medo e nem tinha como falar valei-me São José, né? Fosse depois, podia, mas não dava. Visitou o Gideão, o anjo do Senhor que visita, e sempre diz: não temas, tenha coragem. E já que estamos no santuário de São José, a gente poderia dizer: não temas, tenha coragem, seja homem. Seja homem. A coragem é para todo ser humano, amém? Mas especialmente para os homens. Porque se para uma mulher já é feio ser medrosa, não é bonito não, viu, filha? Só você que acha charminho ser medrosinha o tempo todo. Se para uma mulher já não é bonito não ter coragem, para um homem, mais feio ainda. A coragem tem tão a ver com o homem. Isso não é machismo, isso é natureza humana mesmo. Você fala para o seu menino, quando ele resolve chorar demais, você fala: seja homem. Você não fala para a sua menina: seja mulher. Você fala para a sua menininha? Toda floridinha, coisinha no cabelo. Aí ela vem com aquela boneca, que tem nome, né? E ela fala: a boneca está dói. Aí você fala: calma, filha, seja mulher. Você não fala isso para uma menina. Mas para um menino, o que você fala? Quando ele vem chorando porque o amiguinho pegou a bola, porque o carrinho quebrou, porque o coleguinha empurrou, ele caiu. O que você fala para o menino? Ele usa fralda ainda. Ele anda, parece um pato. O que você fala para o professor? Passou. E se não passar, o que você fala? Vira homem. Coragem, não tenhas medo, seja homem. Só quem é homem fica em pé. Os padres atrás, pelo amor de Deus, levanta. Vocês acham que está falando só com o povo, né? Nós também. Mulher, de onde você estiver, você vai falar para quebrar o medo dentro do peito de cada homem que está aqui ou em casa. No 3, você vai falar assim: coragem, não tenha medo, seja homem. Vai, mulher. Dá para pegar o microfone ali, as mulheres, para ajudar? Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Coragem, não tenha medo, seja homem. Isso, elas estão bêbadas. É coragem, não tenha medo, seja homem. 1, 2, 3. Coragem, não tenhas medo, seja homem. E só os homens falam: amém. Amém. Pode sentar, homem. Quer aplaudir? Aplaude, filha. A senhora veio de longe, está querendo. Gideão, coragem, não tenhas medo, seja homem. E aí o anjo fala algo que deixou o Gideão sem entender nada. Com essa força que você tem, e o Gideão estava se tremendo: vai e liberta o meu povo. E Gideão não reconhece nele isso tudo. E aqui está, meus irmãos, o que é o evangelho de Jesus na nossa vida. Evangelho vem do grego evangelion, que significa literalmente boa notícia, boa nova, boa notícia, uma notícia boa, uma notícia alegre. O que é o evangelho de Jesus na nossa vida? Não é um colo, é um cutucão. Não é um colo, é um empurrão. É isso que é o evangelho na nossa vida. Gideão não se reconheceu na fala do anjo. O anjo, angelos, ele é o anunciador de uma boa nova. E qual é a boa nova para Gideão? Gideão do céu, hein? Com essa força que você tem, vai e liberta o povo. Força que eu tenho? Essa é a boa notícia. O evangelho vai lá dentro de nós, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, não do capeta. O evangelho vai lá dentro de nós e pede para nós: me dá o que tem dentro de você. Desatola, tira esses escombros de medo, de trauma. É porque eu sou fleumático. De não sei o quê. E pega lá dentro, Gideão.
com essa força que você tem. Vá ser homem. Tem um reino para ser construído. Quantas pessoas precisam de você? E você que é homem? É porque eu ando num momento difícil. É, padre, porque a minha mulher não me entende. É porque os meus filhos não obedecem. É porque eu não sei ser pai, porque eu não tive pai. É porque... Pega na orelha de quem está do seu lado, por favor. Se não for homem, pensa no homem que não está aqui. Mas se for, capricha. Vai, puxa, vai! E puxa até falar aleluia. E fala, seja homem, vira homem, não sei o que você vai fazer da sua vida. O Evangelho, meus irmãos, é uma boa notícia. É uma boa notícia. É um convite, não é um colo. Você que é pai e mãe, às vezes pega a criança no colo, sim ou não? E para que você pega no colo? Para crescer no colo, ficar no colo, e chegar a pesar 112 quilos, 1,83 m no colo. Para que você pega no colo? Para devolver para o chão. É para isso que você pega no colo. Para acalmar, sossegar, se sentir protegido. Eu estou te olhando, pode voltar a andar, eu estou aqui te vendo. Qualquer coisa eu corro e pego. Deus dá colo? Deus dá colo. Para quê? Para você voltar para o chão. E com a força que você tem, está dentro de você, você é a imagem e semelhança de Deus. É porque o meu pai... Eu sei que o seu pai faz parte da sua história, da minha, a mãe da gente, a cultura que a gente teve ou não, o que a gente sofreu ou não. Mas a maior identidade da nossa vida não é o nosso sobrenome, não é carga genética, não é nada. É Jesus Cristo que passou como boa notícia. Sim ou não? Então bate no seu peito e fala, a partir de hoje, eu parei com esse negócio de desculpa. É que eu sou fleumático, eu parei com esse negócio, que é que eu sou descendente de italiano, eu parei com esse negócio, que é que quando eu era pequeno, eu falei, eu parei com esse negócio. Porque o anjo do Senhor, o Evangelho, a boa notícia nos visitou, amém? O Senhor está contigo, valente guerreiro. E não é ser guerreiro para impor a própria vontade, não é ser guerreiro para não aceitar uma derrota, é ser guerreiro para fazer o bem que Deus quer fazer através de nós. E aí ele vai dando as desculpas dele que eu também daria, você também daria. Ele, de momento, a fé é assim, ela demora para encaixar na nossa cabeça, no nosso coração. Porque eu, e ele começa a dar razões. Da tribo mais pobre, a família mais pobre, eu? Como assim? Por que eu? Eu não me reconheço assim. Minha família é mais humilde, mas Deus diz, eu estarei contigo e você derrotarás os madianitas, como se fosse um só homem. E aí então Gideão é um homem de fé. Ele diz, se achei graça diante de ti, dá-me um sinal que és tu mesmo que falas comigo, vai que é a minha cabeça, né? Vai que eu estou doido. Não te afastes daqui até que eu volte e traga uma oferenda. E o anjo do Senhor disse, eu fico, eu espero, estou com todo o tempo do mundo, pode ir. Gideão retirou-se, preparou um cabrito, uma medida de farinha, os pães ázimos, coisa de levar para o templo, né? E veio até o carvalho, de novo onde ele estava, apresentou, o anjo do Senhor lhe disse, toma a carne, os pães, coloca sobre essa pedra. E ele começa a fazer, e pedindo a Deus um sinal. Senhor, só o Senhor mesmo, manda fogo nesse sacrifício aqui. Vai que é coisa da minha cabeça. E Deus, com muita bondade, deu a Gideão sinais. Mas o fato é, e a leitura ela é um pouco maior do que essa aqui, né? Foi resumida para nós. Gideão vai pedir sinal para Deus 3 vezes. Primeiro é o cabritinho que ele quer que pega fogo. Aí pega fogo. Ele fala, mas fogo, né? Esse calor também. Numa dessa, meio que fritou sozinho. Espera só um pouquinho, que eu vou lá em casa e já volto. Aí ele volta e traz lã. Se é o Senhor mesmo, olha o pedido que ele vai fazer. Se é o Senhor mesmo que está falando comigo, eu vou deixar essa lã aqui de hoje para amanhã, na madrugada. Aí quando eu acordar, eu queria que tudo tivesse orvalhado, molhadinho, menos a lã. O Gideão está querendo um sinal? Ele está querendo dar no pé. Franga, velho. E não é que no outro dia, está tudo ensopado, menos a lã? Não bastasse ele pede outro sinal. Então, bem que amanhã podia estar só a lã molhada e aí tudo sequinho. Olha, gente, Deus devia estar muito precisado de alguém mesmo, porque, paciência, né? Deus não tinha plano B mesmo, não. Aí no outro dia, está tudo seco, só a lã molhada. E Gideão se rendeu. O fato é que quem pede 3 sinais, pede 4, sim ou não? E quem pede 4, pede 5, sim ou não? Fala comigo assim, tem uma hora que tem que parar de pedir sinal e pegar os sinais que eu já tive e ter fé.
Meus irmãos, por maior que seja o sinal, nunca nenhum sinal tira de nós a necessidade de um passinho de fé. Fé é amor em uma pessoa. Na verdade, como você diz, eu amo fulano. Você está me dizendo, eu tenho fé nele. Por que você casou com teu marido, casou com a tua esposa? Por que um dia vocês vieram se casar no altar de Deus? Porque eu amava. Traduzindo, eu tinha fé. Eu tinha fé. E às vezes muitas pessoas ficam pedindo sinais e sinais e sinais, esperando que algum sinal tire dela a necessidade de ter fé. E fé é pôr o pé na água, fé é dar um passo no escuro. Fé não é loucura, a fé ela é razoável. Você tem sinais, você tem indício da fé, mas a fé precisa de fé. A fé precisa de? Do que ela precisa? A fé precisa de fé. E Gideão, graças a Deus, conseguiu ter fé na fé. Para salvar um povo. Para restaurar as coisas. Para ser instrumento de Deus. E aí Gideão entrou para a história pelo quê? Por que nós conhecemos Gideão? Nós conhecemos Gideão porque ele virou o maior vendedor de lã impermeável da face da terra. Nós conhecemos Gideão porque ele foi o primeiro a ter o forninho micro-ondas que assa carneirinha, assim, com 2 minutos está pronto. Por que conhecemos Gideão? Por aquilo que ele ganhou da fé? Por aquilo que ele devolveu da fé. São José também precisou de coragem. E São José também precisou da coragem de não idolatrar e de não pôr fé nos bens materiais. Vamos para o evangelho um pouquinho. Ontem o jovem rico fazia tudo certo. Não mato, não roubo, não levanto falso testemunho, eu honro meu pai e a minha mãe, eu faço bem até o próximo, né? Como bom judeu, devia dar lá as esmolas quando era ocasião de dar esmola. Mas a fé daquele jovem rico está onde? No dinheiro que ele tinha. Jesus disse para ele, vai, vende tudo, dá aos pobres e vem comigo. Ele não conseguiu acreditar que Jesus seria do tamanho do dinheiro. Ele comparou Jesus com o dinheiro e concluiu, o dinheiro é mais forte, o dinheiro me dá mais coisas, o dinheiro me protege mais, me provê mais, o dinheiro me contenta mais do que Jesus. E foi embora para casa triste, porque todo mundo que diz não para Deus vai embora triste. E você sabe que muitas das tristezas que o ser humano hoje carrega, do vazio, do tédio, por que eu nasci, por que eu não morro, essas feridas de alma, muitas vezes são coisas que Deus te pediu e você não deu. Aí você fala, eu não mato, não roubo, o que Deus está me pedindo? Eu vou na missa todo domingo, o que Deus está me pedindo que eu não dou? Deus está te pedindo para perdoar e você não perdoa. Deus está pedindo para você sair de você, parar de ficar chorando você mesmo e perceber que dentro de casa tem filho e marido para cuidar, tem uma mulher precisando de você. Deus está pedindo para você parar de lamentar, idolatrar coisas e ir em direção ao outro. Aí a gente não faz esse movimento e sente um tédio, sente um vazio e começa a perguntar, por que eu nasci, por que eu não morro? E sai correndo atrás de um padre milagreiro, de uma freira espiritualizada, de um santuário aqui, de um santuário lá, muda de religião, muda de psiquiatra e muitas coisas, não todas, mas muitas coisas. A cura veio quando a pessoa teve coragem de se dar, de se lançar, de se devolver, de apostar em Jesus Cristo, de viver o Evangelho na prática, na concretude, que é difícil. Mas Deus nos dá tudo aquilo que Ele nos pede, amém? Diga comigo, Deus me dá tudo que Ele me pede para eu dar. Deus dá tudo que nos pede. Quando Ele pede a nós coragem, quem é que nos dá a coragem? Deus dá a coragem. Quando Deus nos pede generosidade, e você vê em você que você não tem tanta generosidade, onde é que você vai arrumar isso aí? Em Deus. E onde é que está Deus para me dar o que Ele está me pedindo? Num lugar chamado oração. E qual é o momento de oração mais poderoso da nossa vida? O momento da comunhão. Quando você comunga, é o momento de oração mais poderoso. Só que você comunga mais porcamente, menos do que poderia. E quando comunga, o que você faz? Volta para o banco, arranca a cutícula, desfia cabelo, estala a junta, pega o celular e fica tentando achar o melhor ângulo da imagem da santa, do padre. Você faz qualquer coisa, menos rezar.
E se brincar, ainda cutuca a amiga do lado, o irmão do lado, e pergunta assim, né? Será que hoje vai ter adoração ao Santíssimo? Gente, eu estou escandalizado. Ele falou mal da adoração. Eu não falei mal da adoração ao Santíssimo. Ela é poderosíssima. E quem for comigo no tour, lá na Capela Nossa Senhora Aparecida, é lá que eu conto um testemunho poderosíssimo de adoração ao Santíssimo. Quem vai no tour das capelas? Deixa eu ver. Isso, quem não vai, ficou para trás, nunca vai saber. Não conta aqui de jeito nenhum, só conto lá. Mas o momento mais poderoso da vida não é a adoração ao Santíssimo. É a comunhão. É a comunhão. É a adoração ao Santíssimo ou a comunhão? Comunhão. E aí todas as outras orações que nos são possíveis para prolongar em nós a comunhão. Primeiro, adoração ao Santíssimo. Segundo, oração pessoal em casa, rezar com a palavra. Quarto lugar, vem as devoções. Terço, rosário. Em que lugar? E você se mata pelo quarto lugar, vive mal o primeiro. Bate de novo na coisa oca ou vazia que você tem em cima do pescoço e fala, Senhor, me dá inteligência. Porque eu morro, pasto, sofro pelo quarto, quinto lugar da oração e o primeiro, se der eu vou. Bate no peito agora. Fala assim, ainda bem que eu vim. Belisca quem está do lado, fala, o padre encafifou com você hoje. Tudo é para você aqui nessa missa. Eu não sei o que ele viu. Ele não foi com a sua cara não, viu? Gideão, seja forte, corajoso. Deus quer usar você. Você já tem sinais. Você já tem razoabilidade. Chega uma hora que você precisa ter fé na fé. E aí nós estamos no Evangelho. Alguém não teve fé na fé. O jovem rico de ontem. Porque é apegado aos bens materiais. Aí, nós todos damos uma espiritualizada nesse texto. Porque pode ser feito isso. Qual é a sua riqueza? Não é só o dinheiro que nos atrapalha. Às vezes a sua riqueza é uma pessoa. Eu também faço essas homilias espiritualizadas, eu também na minha oração pessoal, falo, já que dinheiro eu não tenho, qual riqueza seria a minha? A gente dá uma espiritualizada mesmo. Mas ontem e hoje, a espiritualizada que você dá vem de um fato mesmo chamado dinheiro. Como a riqueza rouba a coragem. Eu não sei os senhores, mas dificilmente a gente encontra um rico corajoso. Eles são corajosos para ganhar dinheiro. Só para isso. Mas eu, na minha experiência, eu vejo quanto mais rico, mais medroso. Quanto mais rico, mais covarde. Mais inseguro. Olha o que eu tenho visto de pobre que deita, dorme e ronca. E os ricos com os olhos esbugalhados. E para dormir já dobrou as gotas e não dorme. É, na verdade? Está lá no Eclesiastes, na vaidade, tudo na Bíblia que você não lê. Tudo na Bíblia que você não lê, tá? É, na verdade? Pobre bate a cabeça no travesseiro, filho. Ana, dorme gostoso. Senhor, eu te louvo porque hoje 70% de quem está aqui é pobre, porque é tanto sono que eu estou vendo, eles estão tudo caindo. Ô Deus, vai provendo na vida dos pobrezinhos. Essa pessoa, não olha não, olha só para mim aqui, senão você entrega. Essa pessoa que está só à direita, eu acho que ela é pobre. É o sono dos pobres. Rapaz. A maioria dos ricos só tem uma coragem na vida: ganhar dinheiro. Tudo o mais causa medo neles. Tudo mais causa medo. Eles morrem de medo de dar um desconto para a igreja. Eles morrem de medo de fazer uma oferta maior que a oferta do pobre, para um pobre ou para a igreja. Um pneu do carro fura. O pneu de um carro, que só o pneu custa mais que aquele Uno Mille do seu Zé e da Dona Maria que vem na igreja da Glória a Deus. E vieram a pé, porque hoje o Ninho não pegou. O pneu compra o carro do outro. Furou o pneu. Ele quer um horário com o padre, ele quer saber se o padre não pode ir lá fazer uma bênção nas coisas dele, porque ele tomou prejuízo. Nossa Senhora Aparecida, me ajuda, Senhor. O pobre come miojo, apresuntado, aquelas linguiças calabresas só tem nervo para fazer mistura. Vem na igreja da glória. O sujeito tem não sei quantas mil vacas, boi, hectare.
Se morre 2 ou 3 criação picada por uma cobra, ele já acha que alguém fez macumba para ele, saravá para ele, é o cunhado dele que tem inveja dele, precisa de um pato para jogar água benta nas não sei quantas mil vacas dele. Quanto mais rico, mais medroso. Só tem coragem para ganhar dinheiro, por resto não serve para nada. E aquele jovem rico chega diante de Jesus, e ele olha para Jesus. Por que ele foi até Jesus? Ele via Jesus fazendo as coisas, ele via a quem Jesus servia. E aí tem uma pergunta: Senhor, o que eu faço para ir para o céu? Ele não perguntou para Jesus: Senhor, o que eu faço para te ajudar a fazer o que você faz? Porque ele só tem uma coragem na vida: ganhar dinheiro. É isso que ele tem coragem: ganhar dinheiro. Ele não olha para São José e fala assim: São José, como é que eu viro um homem forte, corajoso, generoso, para trazer Deus para esse mundo que precisa tanto do seu filho? Não, ele só tem coragem de vir aqui e falar assim: São José, me dá dinheiro. Delícia de silêncio, hein? Até que enfim. Ele não pergunta para Jesus, ele não se encantou com Jesus, mas ele vai mais uma vez para Jesus querer algo para ele. Como é que eu faço para eu ir para o céu? O resto que se exploda também. Quero eu ir para o céu. O calabreso, ele quer passar na vida como se a vida fosse céu, morrer e ir para o céu, e os outros que se lasquem. Jesus deu o caminho das pedras para ele, mas falou: amigo, esse vazio que você tem, essa coisa, porque ele vai perguntar para Jesus: não, mas eu faço tudo certo, o que me falta? Vou te dizer o que falta. Não foi isso que Jesus falou ontem? Vai tacar fogo no dinheiro, porque dinheiro é uma praga? Não. Vai e dá. Não empresta baratinho, não. Vai e dá. Não é fazer mais barato, não. Vai e dá aos pobres. Dá aos pobres. Você vai ter um tesouro no céu. Eu falei ontem, deu uma polêmica danada nos comentários. Vou falar de novo. Rezar rosário com o Frei não dá tesouro no céu. Beijo, Frei. Vou estar aí mês que vem e estava com ele até agora. Mas Jesus não diz que isso dá tesouro no céu. Você vir do não sei da onde, olhar para esse São José e pedir com toda a fé não te dá tesouro no céu. Está escandalizada, meu amor? Que gostoso. Essas coisas nos ajudam a ir para o céu. Mas Jesus deu um plus ali. Agora, se você quer ser perfeito, se você quer completar a tua alma, dá aos pobres. Os pobres aumentam o tesouro do céu. Rosário, não. Adoração ao Santíssimo, não. Ser padre, não. E ser freira, também não. Dá aos pobres. Aí entra uma pergunta para nós. São José foi pobre. E São José ficou mais pobre ainda. Porque quando desce para o Egito sem levar a carpintaria nas costas e fica lá fugitivo, você acha que ele ficou rico? Você consegue imaginar São José falando assim: é difícil voltar do Egito agora, né? Porque não, São José não via a hora de voltar do Egito para a terra dele. Viveu ali, ó, apuradinho, vendendo almoço para comprar a janta. Viveu curtinho. Hã? São José foi pobre, ficou mais pobre ainda. Dá aos pobres. E aí, meus irmãos, olhemos para a nossa vida de quem reza rosário na madrugada, olhemos para a nossa vida de quem é muito devoto, de todas essas coisas, e eu, mais do que todo mundo, onde estão os pobres na nossa vida? Se a gente tirar uma foto da nossa vida, vou tirar uma foto sua, o que eu vejo aí? Ah, eu vejo o rosário, eu vejo o Padre Mário, eu vejo aqui, eu vejo ali, eu só não vejo pobre. Não tem pobre. Cadê o pobre? Na agenda, no orçamento, no destino das nossas coisas, dos nossos dons, dos nossos talentos. Tem gente aqui que tem o que 90 e tanto % dos brasileiros não tem, um negocinho chamado diploma. Você tem um fazer, que mais de 90% dos brasileiros não tem, um negócio chamado diploma. Você tem um ofício, você tem um fazer especializado em alguma coisa. Deixa eu colocar uma pergunta. Quando foi e quando é que você usa o que o teu diploma te permite fazer de graça para um pobre? E a resposta é nunca. Malema, depois de uma história triste, o teu coração dói um pouquinho e o que você ia parcelar em 5 vezes, você faz em 8 e se sente a Madre Teresa de Calcutá. Dá aos pobres. Você vai ter um tesouro no céu. E essa coisa meio esquisita no seu coração também resolve. Ele foi embora triste. E aí Jesus falou algo hoje para nós no Evangelho, que foi a continuação de ontem, né? A igreja só divide para ir dando a catequese semanal.
Jesus vira para os discípulos e fala o quê? Meus filhos, como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Em verdade eu vos digo, é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não disse que é difícil para o rico entrar no céu. É pior que isso. Como é difícil para os ricos entrarem no reino dos céus. Vamos entender o que é reino dos céus. Reino dos céus não é morrer e entrar no céu. Essa é a última parte do que é reino dos céus. O que é reino dos céus? Reino dos céus é, antes de morrer e entrar no céu, em vida na terra, entrar no reino. Entrar na perspectiva, no olhar de Jesus. Entrar na lógica do Evangelho. É isso que é entrar no reino dos céus. Não entra no céu quem na terra não entrou no reino. E é por isso que Jesus comparou o dinheiro a um Deus. A única coisa que Jesus diz que tem tanto poder quanto Deus na terra é o dinheiro. Não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Porque o dinheiro, ele é um senhor. O dinheiro, ele é um catequista. O dinheiro, ele é um profeta. O dinheiro, ele é uma Bíblia. O dinheiro, ele tem uma lógica dentro dele. O dinheiro, ele fala com você e comigo e ele pede coisas. Ele dá argumentos para a nossa vida. Que são coisas e argumentos totalmente diferentes do Evangelho de Jesus. O que diz o Evangelho de Jesus? Dá aos pobres. O que diz o dinheiro que está no bolso? Fica aqui. Fica aqui. Sai não. Fica aqui. Não sai não. Multiplica. Aumenta. Entendeu? O dinheiro ele fala com a gente. E o que ele prega é diferente do Evangelho de Cristo. Como é difícil para os ricos entrarem no reino. Você pode ver, todo o bem que é feito no mundo, a maioria das pessoas envolvidas são ricas? Não são. É sempre um bando de pobre, com um bando de remediado, que às vezes consegue amolecer o coração de 2 ou 3 ricos para uma causa. Não é assim? Você já reparou? As nossas APAES, os nossos asilos, as nossas paróquias, são o quê? Um monte de gente remediada, um tanto de gente pobre, se desdobrando para ver se consegue, aí de vez em quando, pontualmente, amolecer o coração de um rico. É ou não é verdade? É assim. É assim. E por que é assim? Isso explica o que a gente acabou de ouvir. O rico não entra no reino. O rico não entra no reino, ele não entra nessa lógica. Porque isso para ele não tem lógica. Não tem lógica que não é só para mim. Não, isso não faz lógica na cabeça do cara. Eles não entram na perspectiva do reino de Deus. É por isso que Jesus está falando, e é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu? Não é nem disso, é pior entrar no reino. E quem não entra no reino, não entra no céu. E aí São Pedro tem a bem-aventurança que o jovem rico não teve. Corajoso, generoso, e coloca a pergunta, Senhor, vê, deixamos tudo para te seguir. Pedro tinha coisas, deixou o barco, deixou a sociedade da pesca lá que ele tinha. Pedro era um microempresáriozinho lá. Ele tinha um pezinho de meia, curto, mas tinha. Pedro tinha sua dignidade. Senhor, deixei tudo por você. O que ganharemos com isso? E aí Jesus diz, em verdade eu vos digo, quem tiver deixado. E aí Jesus fala um monte de coisa que é boa, não é pecado. Um monte de coisa que é boa, não tem pecado nenhum naquilo que Jesus falou aqui, que Pedro tinha e deixou para trás. Quando Jesus diz, quem deixou casa, pai, mãe, campos, não é pecado essas coisas, pelo contrário, a gente pede para Deus dar, né? Vai ter 100 vezes mais e a vida eterna. Mas quando Jesus diz, como é difícil para o rico entrar no reino, Pedro foi o primeiro a dizer, Senhor, mas então quem pode ser salvo? E aqui está a mentalidade dessas igrejas de esquina por aí. Off the king, está aqui, ó. Quando Jesus diz que dificilmente o rico entra no céu, no reino e no céu, eles falaram o quê? Ué, mas então quem se salva? É a teologia da prosperidade. Se para o rico é difícil entrar para o céu, nós que somos pobres já estamos lascados, porque Deus é amigo do rico. E aí Jesus diz, para os homens é impossível, né, Pedro? Para os homens é impossível imaginar
que o sujeito está com um carro zero, dirigindo em direção ao quinto dos infernos, e que o sujeito da Honda Bis, com a mulher na garupa e a criança quase caindo, está subindo para o céu. Para os homens isso é impossível. Quantas pessoas mudam de igreja por causa disso? Quantas vezes você já não viu isso? Como é que a irmã chegou aqui? Cheguei a pé, não tinha nada. Como é que a irmã está? Eu tenho 5 carros, 18 funcionários, 3 lojas. Quem vai lá, quem prega lá e quem escuta lá, é impossível que Deus me ama se eu sou pobre. E é impossível que Deus não ame o fulano. Olha o carro que o fulano tem. Pedro, isso é impossível para o homem. Para Deus tudo é possível, amigo. Não pense Deus com a tua cabecinha. Gente, a boa notícia do Evangelho é mudar a nossa cabeça. Senhor, deixamos tudo. O que vamos receber? Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado. O que é a renovação do mundo? A volta gloriosa de Jesus. Quando essa história tiver sua plenitude. Acabou. Quando o mundo for renovado, e o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as tribos de Israel. Gente, Pedro, o pescador da Galileia, vai ser o juiz do jovem rico. É por isso que o bem é tão combatido, é por isso que a virtude é tão ridicularizada. Porque no último dia, jovem rico, não é nem para Deus que você vai falar assim, Senhor, é complicado, né? A gente que é jovem. Não. Você vai com esse monte de dinheiro que você tem no bolso e explicar, não é nem para Deus, não, explica para São José, que abriu mão da carpintaria para viver o plano de Deus. Explica para Francisco de Assis, o jovem de Assis, podre de rico, camisetinha do jacaré, celular da maçã, saveirinho branco rebaixada. Explica para o Francisco de Assis, jovem rico, essa história de dinheiro. E todos vocês que deixaram tudo por mim, vocês vão julgar as nações. É por isso, meu irmão, minha irmã, que os santos e santas de Deus são o juízo do mundo. É por isso que a santidade atrai, puxa. Mas ao mesmo tempo é por isso que às vezes ela é ridicularizada, colocada como coisa cafona e brega. O demônio não gosta da santidade. Olha o que Jesus está falando, no último dia eu não vou julgar ninguém não, Pedro. Você julga o menino que foi embora ontem. Quando alguém faz o bem, tira a desculpa de quem não faz o bem. Verdade ou não é? Será que a birra que você tem da sua cunhada não vem do fato dela ter entrado na academia? Porque quando um gordinho vai para a academia, complica a vida da gente. É, na verdade. É. Lá no seu emprego? Nossa, todo mundo pega. Não sei, vai ver que é porque você vem na missa. Quando um homem se levanta da mesa e deixa aquele bando de homem, porco, trocando vídeo de novinha e pedindo mais uma cerveja, quando ele se levanta, porque isso não convém a ele, ele fala, não, vou para casa, a mulher está esperando. Amigo, você acabou de condenar todos esses homens. Que um dia eles vão chegar no céu e falar, não, o senhor sabe como é que é, né? A gente escuta muito isso, né? O senhor sabe como é que é, né, padre? Para nós que é homem é complicado, né? Aí eu sou o quê, ô palhaço? E o teu amigo que levantou e foi embora mais cedo é o quê, ô palhaço? Entendeu? Passa a mão no queixo assim comigo. Passa. Oi, passa. Fala, meu Deus do céu. Por que eu vim nessa missa, gente? Era só ter ficado dormindo, igual falaram que era longe. Ai, meu nossa Senhora. Se tornarão juízes, e todo aquele que tiver deixado, por causa de mim e do Evangelho, terá 100 vezes mais na vida eterna. Onde? Na vida eterna. E aí, meus irmãos, essas coisas nos parecem violentas e radicais, mas isso corresponde aos anseios da nossa alma. Eu acho que você conhece, eu conheço, eu acho que você conhece também, pessoas que acabaram deixando e têm deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe e até os bens materiais por causa de pecado, por causa de político, por causa de time de futebol. O ser humano é um ser de renúncia. Você não é quem é sem as renúncias que fez. Um dia você mudou de cidade para ir atrás de um emprego, foi lá que você conheceu a tua esposa e hoje vocês estão aqui. O ser humano ele é um ser de partida, de renúncia.
Por que quando o assunto é reino de Deus, essas coisas precisam ser amenizadas, a ponto de criar um bando de gente frouxa? Quem sou eu para falar? Mas o senhor está aqui, né, padre? O senhor é religioso e é superior de uma casa, uma etapa formativa, você tem uns meninos lá. Alivia não. Alivia não. Ai, vai que eu perco os vocais. Deixa aí. Sinal que não é para coisa. As irmãs também. Posso? Me deem a liberdade. O ser humano é um ser de renúncia. É um ser de corte e de partida. Por que para ser freira daí tem que... Aí quer ter um ministério na paróquia, na igreja, os leigos também. E a gente vai se vendendo e morrendo de dó de toda a renúncia que a gente pede para o próprio povo. Sendo que você, que dá um chilique, olha, se você quer tal função na igreja, você precisa fazer tal coisa. Tem tal compromisso. Minha querida, você quer cantar, você quer ser catequista, mas e casar na igreja? Você mora junto por quê? Está errado isso aí, você precisa se acertar com Deus. Ai, que padre duro, ai, ai, ai. E toda renúncia é um bando de ai, como se você não fosse um ser de renúncia. Aí você pergunta para a pessoa, você é daqui? Não, eu mudei para cá faz 3 anos. O que você veio fazer aqui? Não, é que eu passei num concurso, eu sou lá do Mato Grosso. O que você veio fazer aqui? Deixou tudo lá. Para ganhar dinheiro, amigo. Né? Para ganhar dinheiro, arrumar homem. Para ganhar dinheiro, arrumar uma esposa. Vende a mãe, entrega embrulhado. Mas para o Evangelho, nós somos seres de renúncia. Você não é quem é se não tivesse feito todas as renúncias que você fez, todos os cortes que você fez. Então, às vezes a gente escuta o Evangelho, acha muito radical ou acha que não é para nós. Não, é radical, é para nós, mas isso corresponde à nossa alma, meus irmãos, não é diferente. O Evangelho não é estranho a você. É complicado essas coisas de Deus, né? É complicado, se a gente for seguir certinho assim. Não, não é complicado. É o anseio mais profundo do nosso ser. E muitos, disse Jesus, que agora são os primeiros, serão os últimos. Quem são os primeiros que vão ser os últimos? O jovem rico. No olhar humano, o jovem rico de ontem, ele é o último. Ele é o primeiro. Olha o carro que ele tem. Olha o sobrenome que ele tem. Olha o patrimônio que ele tem. Olha com quem que ele janta. Olha com quem que ele desce para ABC. Ele é o primeiro. Jesus falou, no dia da renovação do mundo, será os últimos. Quem gosta de futebol? Erga a mão, vou ver. Eu estou pregando missa nos Estados Unidos. Vocês gostam de basquete? Quem gosta de futebol? Nossa, quanta mulher chata. A senhora não gosta de Chapolin, não gosta de Chaves, não gosta de Todo Mundo Odeia o Chris, não gosta do Simpson. Não assistia Grande Família, não gosta de um futebol. Meu, deve ser difícil ser casado com a senhora, hein? Deus o livre. Vamos lá de novo. Quem gosta de um futebolzinho de vez em quando? Você sabe que na tabela do campeonato, o que acontece com os últimos? Ano que vem eles estão lá de novo? 2ª divisão, viu, Santista? Vocês não rezam não, tá? Porque tomar 6 do Vasco, algo está sendo dito aí. Você não acha, Caio? Hein, Giovanni? Tomar 6 do Vasco, Deus está falando, né, Geraldo? Ô, Renato, conte com as nossas orações. Ei, muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E o que acontece com os últimos? Ano que vem não está lá na 2ª divisão. O jovem rico estava entre os primeiros. E muitos que agora são os últimos. Quem são os últimos? Os discípulos de Jesus. Pedro, pescador, José, o carpinteiro, Gideão, lá de Manassés. E muitos que agora são os últimos. Silva, Souza, Soares. Não tem aquele sobrenome, né? Que tem mais consoante que vogal, não. Muitos que agora são os últimos. Nós somos mais um andando na rua. Mas ser discípulos. E por que discípulos? Muitos que agora são os últimos serão os E hoje a gente escuta sobre Gideão, que era o último. José, que era o último. Gente, Jesus, 30 anos depois, quando ele volta para a terra dele e vai pregar na sinagoga de Nazaré, meu Deus, de onde vem tanta sabedoria, essas curas, esses milagres? Ele não é filho do José, o carpinteiro? José em vida, ninguém nunca deu nada no Zé, não. E aí quando vira o filho dele matando a pau, não quiseram atribuir ao pai a bênção que o filho era. Ninguém nunca deu nada no Zé. E nós lá sabemos o nome daquele povo chato que falou mal de São José? Não.
A gente sabe o nome do jovem rico? Não. Mas a gente conhece o Gideão, sim ou não? Você até conheceu hoje ele pela primeira vez, né? Que a maioria dos católicos não lê Bíblia mesmo. É uma vergonha, sabe nada. Você até conheceu o Gideão hoje, aí. A gente conhece São José, a gente conhece os apóstolos, últimos que se tornaram primeiros. Homens que foram úteis, por quê? Corajosos e generosos, porque tiveram fé na fé. Alcançaram muitas coisas da fé, mas permitiram, por fé, devolver muitas coisas a Deus. Amém? Fique por dentro de todas as transmissões. Inscreva-se no canal e deixe seu like.